Se não ligar, não funciona, se não ligar, não funciona, né? Essa tecnologia não chegou ainda. Então, pessoal, eu queria falar para vocês que essa palestra, sei lá, já tem uns 3 anos de vida, tá? E o nome dessa palestra sempre foi Precisamos falar sobre teste de infra. Aí alguém me perguntou, pô, Gomex, que palestra você vai dar no DevOps Days Vitória? Lá no começo, né, quando a gente estava conversando. Eu falei, pô, vamos falar de teste de infra. Só que você vai botar aí, ainda precisamos falar sobre teste de infra. Por que eu estou falando isso? Quem aqui mexe com Ansible, Puppet, Salt, tudo isso? Quem mexe com isso, levanta a mão. Pronto. Dessas pessoas, fica com a mão em pé, tá? Dessas pessoas, quem testa, mantém a mão em pé. Quem testa automaticamente, então, tipo, quase 10% manteve a mão em pé. Então, eu estou falando sobre isso, né? A gente fala ainda sobre muita coisa infra como código, automação, tudo, só que a gente não fala muito sobre teste de infraestrutura automatizado. E é um pouco sobre isso que eu vou falar, sobre o problema e como eu faço, como é o meu ponto de vista. Tá? Já teve muito spoiler por aí, teve um Open Space, a gente falou bastante sobre isso, então essas pessoas, eu vou falar muita coisa repetida do que a gente já tocou lá. Paciência. Uma vez fizeram isso aí, eu achei bem legal, e toda palestra que eu faço agora, eu mostro o que é que eu estava ouvindo quando eu criei essa palestra. Tá? Eu estava ouvindo o Megadeth e MC Livinho. Essa é a minha playlist diária, eu começo o dia ouvindo Revelação e termino ouvindo Cannibal Corpse, saca? Tipo, é isso aí, eu estava ouvindo de verdade, quando eu criei essa palestra, há 3 anos atrás. Então, ninguém é obrigado a me conhecer, meu nome é Rafael Gomes, mas também conhecido como Gomex, sou DevOps Engineer da DNS Filter, também sou Docker Captain, tenho experiência, e aqui está meu handle, né, tipo Twitter, quase tudo, Instagram, tá, @Gomex, botar Gomex você vai achar. Eu criei esse livro, né, tipo assim, eu tive ideia de começar ele, mas tem várias pessoas que ajudaram, não é só meu, é um livro da comunidade, então ele é um livro aberto, o custo dele é o quanto você quiser, inclusive nada, você pode entrar lá, botar 0 e baixar o livro para você pode entregar para o seu amigo, não tem custo nenhum, você pode fazer um treinamento baseado no meu livro, não precisa me pagar nada, um treinamento pago, é de graça, é da comunidade, de fato. Ele aceita colaboração, ele está no GitHub, você pode mandar PR, eu já recebi basicamente entre 300 e 400 PR já nesse livro. 4 capítulos foram escritos por outras pessoas, inclusive o Somatório escreveu um capítulo. Tá? Então, se você acha que o livro merece um capítulo novo, manda lá um PR que a gente vai conversar, a gente aceita e bota. Tá? E ali está o link para você acessar. Felizmente, hoje, ele é o segundo livro mais baixado da plataforma do Limpub em português, na história do Limpub. Tem um primeiro lá ainda, que eu estou perto, ele está com 11 mil, eu estou com 9 alguma coisa. Ele está chegando perto. E eu também tenho um podcast chamado Gatilho Cósmico. Não é gatinho cósmico, tá? Tem nada a ver com gatinho. Tem a ver com gatilho cósmico, a ideia de você ter gatilhos de conhecimentos diferentes. É um feed que tem várias coisas, fala sobre DevOps também. Eu tenho esse programa lá, que é o Precisamos Falar sobre DevOps, mas também tem uma pessoa que fala sobre saúde, uma outra pessoa que fala sobre magia. É a ideia de ser um feed que tem vários conhecimentos que, em tese, não tem nada a ver, mas você segue por causa do DevOps e fala, olha, fala de saúde também, vou ouvir também. Então, a ideia é essa, é o gatilho que vai levar você para outros lugares que normalmente vocês não iriam. Tá? Tá ali o Gatilho Cósmico que tá também no Spotify. Você pode procurar Gatilho Cósmico com K, tá bom? E aí fala um pouco, eu gosto sempre, depois de um tempo também eu boto isso, né? Eu gosto sempre de falar, do que eu falo na minha palestra, eu gosto de falar do que eu estou falando, de qual ambiente a gente está falando, quais números eu tenho, tá? Porque a gente fica aparecendo, às vezes a pessoa vem falar aqui na palestra, você vai ver, o ambiente dele é um ambiente pequeno, para você fazer, onde é que ele está fazendo isso? Eu estou falando de um ambiente que a gente entrega DNS nos Estados Unidos, né, em Norte América, a 10 milissegundos, com 80% de bare metal. A gente está falando de 400 milhões de queries por segundo. A gente está falando de 7.200 organizações. Isso aí, só organizações, fora os clientes dessas organizações que usam esse DNS. A gente está falando de revenue de 1 milhão por ano. Tá? É essa empresa que eu trabalho hoje e é isso que eu faço, o que eu vou falar na palestra. Tá? Uma pergunta, por que você testa alguma coisa? E aí, passa por não necessariamente infra, não necessariamente software. Por que você testa? Porque quando você pega uma receita lá na internet, você segue tudo certinho, por que você prova na hora que você está fazendo? Porque em tese, né, se você
Seguiu a receita, era só pegar a comida e botar na mesa, né? Mas ninguém faz isso. Você vai lá, dá uma provada. Ah, precisa. Porque tem lá na receita sal a gosto, né? O que é sal a gosto? O que é uma pitada? Se meu dedo for grosso, mais grosso do que o da pessoa que fez a receita. Então você prova. Por que você testa? Porque você sabe que o humano falha, processos falham, né? Produtos, inputs falham. Então, como você sabe que tem algo no processo que, por mais que seja automatizado, ele é propício à falha, você testa. Né? Essa é a ideia, né? Você testa no final das contas, porque você sabe, no final das contas, você não confia 100% em você. Você não confia 100% no processo, você não confia 100% nos seus inputs. E é isso mesmo. Não tem que confiar mesmo, não. É o que é. Né? A gente tem que entender o que é para a gente começar a atuar. O que é que acontece quando eu não testo, né? Quem nunca passou por isso, né? War Room para fazer deploy. Vai fazer Porque, em tese, olha só, olha o tanto de trabalho. Eu estou falando aqui no já modelo de cloud, talvez, né? Não Bare Metal, mas Bare Metal é pior isso, na verdade. Mas, assim, no modelo de cloud, em tese, você está automatizando tudo. Tem pipeline, você tem 300 ambientes antes de prod, você tem 300 processos, você tem 1 milhão de QAs, mas mesmo assim, na hora de fazer deploy, você não faz... Quem faz deploy, rodou o deploy, fecha o computador e vai embora? Porque, em tese, você era para fazer isso, né? Se você rodou em tantos ambientes, meu irmão, você já cansou, já você falou, meu, eu aguento mais. Você já passou por 1 milhão de ambientes, já viajou mais no mundo do que eu, saca? Então, tipo assim, você não... Exato. Sexta-feira faz deploy, por que não faz? Tem muita gente que tem medo. Por... Não é? Porque a galera sabe que sexta-feira, né, é dia do crime, né? Oi? Exatamente. Então, você não faz porque você não confia no seu processo. Porque o seu deploy ainda é assim, ó, ainda é guerra. Porque isso aqui, se você não sabe, isso aqui era uma simulação de bomba atômica, né? Como se a mesa fosse proteger a pessoa de uma bomba atômica. Tá bom? A mesa é de chumbo. Então, como era feito o teste antigamente, né? Essa luz aqui não está favorecendo o meu negócio, mas paciência. Isso aqui é um desenvolvedor cuspindo máquina e a galera de infra aqui, ó, tentando lidar com isso. A gente primeiro tem que falar de uma coisa aqui que é um problema essencial no DevOps, que a gente já tocou em algumas outras palestras, mas eu vou reforçar aqui. O conflito que existia entre Dev e Ops não era um negócio juvenil, não era tipo assim uma birra de pessoas que, sei lá, que são infantis e brigam sem nenhum motivo. Existe um motivo muito claro para isso. Se você pensar, engenharia de software nos últimos 10 anos evoluiu absurdamente. Absurdamente. Frameworks, plataformas, novos métodos, novas práticas, tudo. Tira esses últimos 5 anos da explosão do DevOps, os outros 5. Qual foi a grande coisa de infraestrutura? Máquina virtual, alguém vai dizer, talvez. Mas máquina virtual, você só mudou onde você tem a máquina. Você talvez ganhou, talvez o snapshot. Vai, o snapshot dá uma agilizada na produtividade. Mas fora isso, não teve nada de evolução. Tipo, a gente meio que deu uma paradinha no tempo na área de infraestrutura. E a área de desenvolvimento cresceu pra caramba e aconteceu isso com a gente. Desenvolvimento pedir e a galera de infra tem que dar um jeito, né? E aí, você tem um problema aqui de um gargalo de infraestrutura, que é era um gargalo muito comum antigamente. Vocês conheciam algum sysadmin júnior? Eu só conheço um, que é somatório ali, ó. Que o nome dele é Júnior. Fora ele, vocês conheciam? Como é que você treina um sysadmin? Ele já nasce pronto? Tipo, ele nasce lá no vulcão e sai lá, tipo, parecendo um deus lá grego? Tipo, como é que nasce de onde? Tipo, tem que ter aquele programa da Globo lá, né? Onde comem, onde vivem. Como é que nasce? Se não tem. Porque você não vai entregar a chave do seu virtualizador para uma pessoa que acabou de começar a trabalhar, porque você não confia nele. Então, a área de infraestrutura sempre foi ocupada por pessoas muito capacitadas. E pessoas muito capacitadas são caras. Pessoas muito capacitadas, elas não se reproduzem né, por algum efeito químico. Elas precisam ser treinadas, leva tempo, a pessoa precisa querer. Então, as pessoas são muito poucas, né? Então, as empresas tinham uma quantidade muito pequena, muito reduzida de pessoas de infraestrutura. Então, era esse jeito, era essa loucura aqui, tá? E aí,
o que é que acontecia, né, na hora de você criar a máquina? Você tinha problema que os devs ficavam pedindo ambiente o tempo todo e a galera de infra tinha que lidar com isso, né? A galera fazia o quê? Metia o teste manual, irmão. O teste manual era tipo, você quer um JBoss, né? Tá bom aqui, ó, instala aqui aptitude, instala JBoss, dou ping lá no IP, testa se a porta 8080 tá no ar e acabou. Isso é o máximo que eu vou fazer. Eu testo manualmente, só que eu testo de um jeito, né? Aí, no caso, a falta de padronização, eu testo de um jeito, ele testa do outro, aí o outro testa de outro jeito, não tem padronização nenhuma. Eu não consigo garantir padronização nenhuma nos testes. Os testes são insuficientes, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Está mais do que provado de que dar um ping na porta, dar um ping na porta, dar um ping no endereço via SMP não é teste suficiente. Você não garante que tudo que a pessoa pediu ali no ticket está atendido. Você não garante isso. Você só garante o mínimo viável para a pessoa, pelo menos, conectar e ver que está errado. Né? Quem nunca, né? Tipo, aqui, fala aí, quem é de desenvolvimento aqui? Levanta a mão. Mantenha a mão levantada. Quem aqui é sempre atendido no primeiro ticket quando abre com a infraestrutura, mantenha a mão em pé. Olha só. Ninguém... aqui não, uns dois, assim. Tipo, é difícil, porque você manda um ticket e já está errado. Por quê? Porque, sei lá, eu não sei como pedir, o outro não sabe como receber, né? Aí fica um ping-pong retado, então funciona isso, né? Você tem testes suficientes, você não tem rastreabilidade, isso é o pior. Você não consegue garantir que o teste que a primeira pessoa que entregou foi feito e foi replicado quando a segunda pessoa foi mexer naquele ambiente, porque aquele ambiente é modificado, né? E o teste que foi feito lá na frente, eu garanto que ele vai ser rodado de novo? Não, porque o cara que entrou no segundo, pode ser até a mesma pessoa, mas ele está num momento diferente, ele, sei lá, ele brigou com o primo e chegou super puto no trabalho e falou, hoje eu vou testar pouco. Nada, vou testar menos hoje. Então, acontece, né? Ou passou 2 anos e a pessoa esqueceu de como é que testa daquele jeito que ele fazia no passado, né? Então, tem isso. Pouco interesse em reproduzir, porque dá trabalho e quando eu estou aqui fazendo negócio, quando eu olho para minha fila de chamada, eu falei, eita, irmão, aqui tem mais 300 tickets, eu vou agilizar aqui. Então, eu tenho pouco interesse em reproduzir, porque a galera faz aquela documentação de 50 páginas, né? Não vou ler 50 páginas para reproduzir. E necessidade de conhecimento especializado, que é o que eu falei do sysadmin júnior, o sysadmin e tudo mais. Como é que funciona? Eu vou falar aqui alguma coisa que a maioria de vocês passa, né? No dia a dia. O negócio vai lá e, sei lá, tira uma ideia, foi num evento, conversou com alguém, o negócio quer... eu quero tal feature aqui. Ele conversa com quem? Com o dev. Infraestrutura nem sabe do que está rolando. Ave Maria, infraestrutura, quem é infraestrutura? É o esgoto, né? Só é lembrado quando fede. Não é? O dono da empresa nunca foi na área de sysadmin, mas quando dá merda, ele chega lá de voadora na porta assim. Então é isso. Como era, né? Estou falando... Felizmente, a maioria dos lugares não é mais assim, graças a Deus. Essa risada aí... Uma risada de nervoso. Então, o dev vai lá e fala, opa, eu preciso de um ambiente. Aí ele abre um ticket para o Ops, a galera lá do Ops vai lá, cria os ambientes e testa manualmente. Beleza? É assim que funciona. Né? E ambiente é ticket, né? Aí eu vi aqui o dev, eu tenho esse ambiente e agora eu vou fazer deploy. Quem é que faz deploy por ticket? Levanta a mão. Pode levantar. Então, tem mais gente, está com vergonha. Aí o dev vai lá, a pessoa lá que está desenvolvendo fala, opa, eu preciso deployar essa parada. Ele abre um ticket e bota lá, de comando tal, para baixar do FTP, ou baixar do bucket, baixar de algum lugar, ou se não tiver anexado no e-mail, né? Não, acontece, fala a verdade. Se não acontece hoje, já aconteceu com muitos de vocês. Aí tá lá, e lá dizendo, rode tal comando, esse comando, tipo Hadouken, Chaka, 2 para cima, B, bola e triângulo, né? E aí você segue cegamente o que está ali. Você não faz ideia do que é aquilo. Você só segue. E aí, meu irmão, é aquela parada do DevOps, né? Joga o deploy por cima do muro, você pega do outro lado, recebe uma bola e tenta botar num lugar que é quadrado. Aí você fala, não rodou. Você chega lá no muro e fala, então, não coube aqui não, vai aí. Aí o do dev lá é redondo, ele bota, opa, aqui, ó, lindão. Aí o cara de infra bota então seu laptop lá no data center. Foi assim que nasceu o Docker. Né? Aí eu vou lá e faço deploy. E aí eu faço deploy e faço o teste desse deploy como manual. Se esse teste manual tiver no ticket, irmão. Porque se não tiver, eu não faço nada. Eu só faço responder e-mail e falo assim, testa aí.
tá? Então é isso, o teste é manual também. E aí, quando é modificação de ambiente, sei lá, o dev dormiu e acordou e teve um sonho que é massa se ele modificasse uma lib, botasse uma lib nova, tá? Aí, pô, isso é massa, o cara de infra vai lá e coloca a lib, ou modifica uma versão de uma lib. Como é que eu garanto que aquilo que a primeira pessoa lá que pediu não quebrou? Que é uma outra coisa que não tem nada a ver, em tese. Não teria nada a ver, quebrou. Como é que eu garanto isso? Não tem rastreabilidade. A pessoa que está testando depois não faz ideia. Então, isso aqui é um problema. Tá? Porque o teste também é manual. Só que aí, irmão, graças a Deus, ou a qualquer Deus que você acredite, infra virou código. E aí, para quem não acredita ainda, eu dou esses fatos aí. Ó. O primeiro deles é que a atualização do servidor, em quase nenhum lugar que é grande o suficiente, é manual mais. A maioria dos lugares é automatizado de alguma forma. Tá? Uma outra informação é que uma das equipes que, na minha opinião, foram as mais conservadoras da área de infraestrutura, que é a área de redes, as grandes empresas já usam software defined network, rede definida por software. Se você for hoje trabalhar num grande backbone e você não souber SDN, você não consegue emprego. Tá? Então, esse é o ponto. Então, essa é uma prova que infra virou código. Não há atender, gente, não tem como atender a demanda sem automatização. Imagina só o Netflix subindo tudo manual. Tipo, não tem como, vou contratar a Índia inteira para poder subir o que eu preciso. Não tem como. Tipo, a Índia, o Paquistão e parte do Brasil, saca? Não tem mão para isso. E a padronização, você só vai conseguir ela com automação. Gente, quem aqui já conseguiu padronizar um ambiente e ele ficou mais de um ano padronizado, manualmente? Olha lá, uma pessoa. Talvez porque nunca precisou mudar, né? E trabalha sozinho. Tipo, é isso. Porque quando você tem uma infra grande, você tenta... Quando você já conseguiu automatizar metade, a outra metade, irmão, já foi. Alguém já meteu a mão e já tirou do padrão 10 vezes. Então, só se dá com automação. E aí, a gente está falando de automatizar esse processo. Como é que funciona a automatização? Normalmente, como as pessoas fazem, as pessoas criam um arquivo de definição, e aí eu não vou entrar no mérito de qual deles, Terraform, Ansible, Puppet, qual deles você vai usar, tá? Mas normalmente é sempre um arquivo de definição, e nesse arquivo você define o que será feito, e ele vai para um Git, e esse Git, esse repositório Git, ou qualquer outro que você usa, mas normalmente é usado o Git, esse código versionado aqui, ele vai para uma máquina, que pode ser a máquina do próprio Ops ou não, e dessa máquina, ele lê o arquivo de definição, e o binário que lê é responsável de conectar nas máquinas e fazer as modificações. Normalmente é assim que funciona, né? Só que isso só é possível por conta disso aqui, ó, de código declarativo. Porque antigamente era assim que a gente fazia, código imperativo. A gente tinha que dizer cada exceção, cada linha, cada caminho, a gente tinha que dizer como fazer. E ninguém fazia um código desse. Ninguém. O equivalente a esse código aqui, em declarativo, são essas 4 linhas aqui, ó. User, abre parêntese, Elmo, ensure ele está presente, qual é o grupo que ele faz parte. Eu deixo de dizer como e digo agora o que eu quero. Eu quero que exista um usuário assim. Qual o estado que eu quero? Presente. Se eu quiser remover, eu faço o contrário. Eu boto absent, ele apaga. Então, agora eu declaro o que quero e o binário abstrai para mim. O que é que está lá? É o Windows, o Linux? Não importa. O binário abstrai isso para mim e ele faz esse processo inteiro. Então, só é possível porque agora é declarativo. Se infra virou código, precisamos testar, né? Todo código precisa ser testado. Por que a gente precisa testar? Porque isso aqui, ó. Sei lá, você acordou num dia não muito legal, você está desatento, sei lá, você bebeu na sexta-feira demais, bebeu no final de semana, chegou segunda meio abalado, e você meteu um erro lá. Vou dar um caso aqui, que rolou um boato na internet, que poderia ser verdade, de um consultor que ele atendia 1.500 clientes com 30 servidores. Ele tinha um código lá dele, na automação dele, que parte do código dava um rm-rf, mandava um comando shellzão lá, dava rm-rf, variável / variável. Ele só esqueceu de passar a variável, gente. Só. Aí ele fez o quê? Ele meteu lá um rm-rf na infraestrutura inteira, inclusive no servidor de banco, no servidor de backup.
Isso é aquela tem um Twitter, que eu até ainda vou botar nessa apresentação, tem um Twitter que fala que DevOps é fazer merda em escala, né? Que antigamente você fazia merda só no servidor só. Aí você fala, eita, botava a mão na cabeça assim, pelo menos é só um. Hoje não. Hoje é, eita, vai direto pro RH, tchau. Pega a caixa, já leva as coisas, porque já deu, né? Derrubei, eu fali, em alguns casos eu posso decretar falência de uma empresa se eu fizer isso na infraestrutura como um todo. Então eu meto um bug aqui no código, e o código, como é tudo automatizado, o código vem para o CD e aplico na zorra toda. Então, esse aqui é como as pessoas fazem, algumas pessoas podem fazer e pode dar muito errado. Não façam isso. Como é que eu faço? Tá? A minha ideia é tipo assim, claro que, Rafael, em alguns casos não vai dar, algum bare metal não vai dar. Beleza, talvez não dê, mas tem sempre uma possibilidade de ser feito. Tá? A forma que eu gosto de fazer é, eu tenho que primeiro falar uma parada muito importante. Lembra que a gente falou aqui de safety, né, psychology safety, né, safety environment. A gente tem que levar isso também para a parte técnica. Eu preciso ter uma infraestrutura que permita que as pessoas inovem. Inovação, ela normalmente implica em falha. Você vai ter você vai ter alguma taxa de falha. E se você culpa, se você bota muita pressão e aponta o dedo para quem falha, você vai ter problema porque as pessoas vão parar de inovar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que um RM-RF acabe com uma empresa, né? Porque, tipo, se eu não tiver empresa, eu não vou ter nem o que decidir, né? Eu vou dar falência e ter que demitir as pessoas que eu não vou ter dinheiro para isso. Então, eu tenho que ter um ambiente que seja resiliente. Um ambiente que possa receber código ruim. Que possa receber código com erro. E esse ambiente precisa ser um ambiente que, se alguém mandar alguma coisa, o erro fique contido em algum lugar. E é disso que eu estou falando. Quando eu estou falando de, ao invés de, na hora que eu tiver um código de automação, eu meter ele aqui no CD e jogar na infra toda, não, calma aí, irmão. Antes de você meter na infra toda, sobe aqui um servidor do zero, ou, se for bare metal, mantém um servidorzinho só para isso. O servidor está lá, você conecta nesse servidor, antes de qualquer outro, faz o que você queria fazer na infraestrutura toda, só nele. Tá? Você subiu tudo, sei lá, eu quero subir um JBoss, cluster JBoss, um cluster Kafka, qualquer coisa. Eu subo nesse cara e depois eu venho com o teste. O teste é teste. Aí, Rafael, que teste é esse? A minha opinião, para começar, é teste de comportamento. Se você subiu um servidor de e-mail, como é que você testa? Vou mandar um e-mail. Se você subir um Kafka, eu vou tentar buscar um dado de um tópico. Se é um servidor web, eu vou tentar acessar uma página web desse servidor. Eu não vou pingar, eu não vou conectar na porta TCP/80, eu vou fazer um curl, vou fazer uma wget, eu vou simular uma navegação. Tá? Então, eu testo o comportamento e só depois que eu configurei esse cara, testei o comportamento esperado, aí sim eu aplico na infraestrutura como um todo. Porque se deu merda só aqui. E é tudo automatizado. O pipeline vai quebrar. E quando o pipeline quebra, o que é que deveria ser feito? O time para, corrige o pipeline e depois volta a trabalhar no que estava fazendo. Que essa é a ideia do CI, né? Porque senão vira teatro, né? O CI teeter, né? Que ela fala. Que é o CI que só serve para o chefe entrar e ver as luzes piscando achando que é massa. Né? Se você não trata como deveria ser o CI, ele não é CI. Ele é só um teatro que está ali aparecendo para as pessoas assistirem. Tá? Então, como o tempo é curto, eu vou deixar isso aí para a gente conversar nos corredores. TDD para infra. Funciona ou não funciona? Vou falar que não, logo de cara eu não acredito. TDD não é para infra, a gente pode bater um papo depois sobre isso. E aí, como é que você faz, Rafael? Porque logo quando eu comecei lá na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e eu convenci a galera de infraestrutura a usar infra como código, usar tipo gerência de configuração, Ansible, Puppet, já foi um parto, né? Eu convenci a galera a escrever YAML, já foi assim, demorei muito. E aí, quando eu convenci a galera a usar YAML, aí eu vim com a ideia, não, agora a gente tem que testar. A galera, Rafael, porra, eu na faculdade eu fiz infra por causa que eu não queria mexer em código, pô, agora você já me fez codar. Você ainda quer que eu teste também? Porque a pessoa acha que o teste ele vai ter que ler lá o engenharia de software inteira, voltar para a faculdade, fazer o curso de novo, para aprender. Eu falei, calma, meu irmão. O ideal é que a longo prazo você faça isso sim. Você estude engenharia de software, que você vá ler padrão de projeto e tudo mais, mas não agora. Agora não. Agora eu quero que só você pense nisso aqui, ó.
O teste infra é só isso, gente. Você define, tipo aqui, ó. Você define o seu teste e fala aqui, ó. Teste Nginx is installed package. Eu estou dizendo, eu quero agora testar se um pacote está instalado. Eu vou carregar o objeto Nginx com o módulo package e estou passando como parâmetro Nginx. Desse objeto agora está carregado com package Nginx. Aí eu vou perguntar para esse objeto com o método é muito óbvio, isInstalled. O Nginx, o pacote Nginx está instalado? Se tiver sim, ele retorna como exit 0, que é no Unix é ok. Se ele não tiver instalado, ele retorna como ou mais de 1, maior do que 0, e o seu pipeline quebra automaticamente. Aí eu faço uma outra pergunta aqui também. A versão do Nginx começa com 1.2, porque se não for 1.2 alguma coisa, quebre também, porque a minha aplicação só funciona com isso. Eu estou testando que a minha infraestrutura tem que estar desse jeito. Aí eu vim aqui depois, né, tipo assim, aí você fala assim, Rafael, é difícil você convencer a empresa a fazer isso, sabe? É muito difícil, as empresas não querem fazer tática de guerrilha. Qual é a tática de guerrilha? Não peça permissão, peça desculpa. E porque se apresenta dados. No caso do teste infra aqui, você não precisa instalar nada em lugar nenhum, irmão. Nada, tudo no seu computador. Você instala aqui, ó, pip install o teste infra na sua máquina, você faz esse códigozinho aqui e roda esse comando, ó, teste infra sudo connection SSH, que ele vai usar a conexão SSH, passa o host do servidor e roda seu código. Você roda aqui na sua máquina. Você começa a rodar, e na hora que falhar, você chama o seu superior e fala, então, aqui, ó, tá ligado isso que você pediu aqui agora? Eu mostrei o código para você, você falou que estava massa? Não estava, não. Aqui, ó. Ele falhou, meu teste quebrou, e foi essa execução aqui que salvou a empresa de perder 2, 3, 4 horas de contactar um sobreaviso de alguém, acordar alguém na madrugada. Foi isso aqui que salvou. Então, quando você mostra dados, você mostra que o que você está fazendo entrega valor, é muito mais rápido. Eu sempre que possível, eu gosto da tática de guerrilha. Eu faço primeiro, mostro valor e depois já mostro com dados para a empresa. Tá? E é totalmente possível com teste infra. Quais soluções usar? Eu uso teste infra porque, tipo, na época eu estava estudando mais Python do que Ruby, né, e a comunidade de teste infra está um pouco mais forte, mas tem o ServerSpec, que o ServerSpec nada mais é de quem é dev aqui, nada mais é do que uma abstração para a infraestrutura do IRSpec, do teste unitário do Ruby. O teste infra é a mesma coisa, só que do PyTest. O spec é uma ferramenta igual ao ServerSpec, só que do Chef, já está integrado com o Chef, e o Beaker é a mesma coisa do Puppet. Então, você tem aí o que você quiser. Normalmente, a galera que usa Ansible, ele usa junto com teste infra. Normalmente, porque é tudo Python, está tudo no mesmo lugar. Tá? E aí, uma pergunta muito capciosa. Quem é esses admin aqui? Já está aprendendo a desenvolver? Então, já todo mundo baixou a mão. Então, quem não está, gente, corre. Quem não está, corre porque é um caminho sem volta. A área de infraestrutura está caminhando para o desenvolvimento. Eu não estou falando que a gente vai todo mundo ser desenvolvedor de software, não, desenvolvedor de sistema, não. Eu acho que no futuro vai ser todo mundo desenvolvedor, ponto. Vai ter o desenvolvedor de infra, vai ter o desenvolvedor de back-end, como tem hoje, né? Desenvolvedor de back-end, desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de várias paradas. No futuro vai ter desenvolvedor de banco, desenvolvedor de storage, desenvolvedor de rede, desenvolvedor de infra, servidor, desenvolvedor de tudo. No futuro vai ser desenvolvedor de alguma coisa. Vai ter desenvolvedor com domínio de especialidade tal. E infra está caminhando para lá. Então, se você não manja ainda, tipo assim, não estou falando codar shell, não, tá? Codar de verdade, saber parando em projeto, saber como desenvolver e tudo mais. Fazer do jeito certo. E saber o processo inteiro também do processo de desenvolvimento. Se você não sabe, corre aí. E aí, como toda palestra de teste tem que ter uma pirâmide de teste, a de teste infra também, né? Então, aqui embaixo, eu tenho aqui os testes que eu chamo testes mais rápidos. Que é o teste de lint, né? Lint, porque se eu estou no pipeline de infraestrutura, se eu estou entregando minha infraestrutura como pipeline, eu preciso que o primeiro passo desse pipeline seja uma checagem ultra rápida. E no caso de teste de infraestrutura, como eu falei que não tem TDD para infraestrutura, na maioria esmagadora dos casos, eu também não tenho teste unitário para infraestrutura. Porque teste unitário para infraestrutura, normalmente é teste reflexivo. E como meu tempo é curto, eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar mais depois. Eu vou falar depois no corredor, se a gente puder bater um papo.
Aí depois você tem os testes que eu chamo de normal, que é o teste de estado. Então, quando você tem, vamos dizer, um web conectando com o banco, o teste de estado, o normal, é você testar o web separado e o banco separado. Você testa cada um separadamente. Aí, numa camada acima, você tem o teste moderado, que é você basicamente testar o web conectando no banco. A galera de fora da internet não conectando no banco. Você garante que isso não acontece ou que isso acontece. E por cima, o tão famoso teste de aceitação, que é o mesmo lá de produto. Mas o ideal é que você garanta que a sua infra seja um produto e tenha também um teste de aceitação do seu produto, que é a sua infraestrutura. Tá? Então, são essas camadas de teste, e que se você colocar todas elas em todo o mindset que eu mostrei até agora, vai ser muito melhor, e é sempre, para baixo tem mais testes, e vai subindo e vai ficando menor. Né? Porque os testes mais cima são mais caros, e os de mais baixo são mais baratos. E é isso, tá? Então, se quem quiser, me segue no Twitter, Gomex, aqui está meu blog e meu handle do Twitter também, no caso. E, né, não botei aqui, mas também estamos contratando. Quem quiser, bate um papo comigo, tem uma vaga para trampar comigo lá na empresa. Muito obrigado, pessoal.